Em maio de 2024, a gente estava indo embora da Romênia quando tudo deu errado. A gente foi parado na imigração e descobriu que estávamos ilegais. Como consequência, uma multa e uma proibição de entrar em qualquer país da zona Schengen por 6 meses. Acontece que esse erro era totalmente evitável e a gente não precisava passar por esse perrengue. Se você quer viajar, principalmente como nômade, e entender melhor como funciona a zona Schengen, assiste esse vídeo até o final para entender tudo o que rolou e, principalmente, não cometer o mesmo erro. Bom dia, gente. Tô me arrumando aqui porque a gente vai trocar de país, mas hoje eu tô bem preocupada. Eu botei aqui nos vídeos, eu vou deixar linkado pra quem quiser assistir. Quando a gente saiu da Romênia, a gente tomou uma multa, uma proibição de entrar na zona Schengen por 6 meses. Essa parte de cumprir o prazo, a gente já cumpriu, já passaram mais de 6 meses sem voltar na zona Schengen. Mas a parte de pagar a multa está sendo muito difícil. E aí que a gente se planejou pra entrar na zona Schengen de novo hoje. Estávamos confiantes de que conseguiríamos pagar essa multa para entrar sem nenhuma pendência. Porém, não foi essa a realidade. A gente tentou pagar essa multa de todos os jeitos. Basicamente deu tudo errado e a passagem já estava comprada, não tinha outra opção. Mas deixa a gente chegar no aeroporto que eu explico melhor tudo o que aconteceu até a gente chegar no dia de hoje. E chegamos no aeroporto. Gente, ele é minúsculo. Olha isso. Parece que só tem... Aeroporto militar, né? O anfitrião, ó, tá até indo embora. O anfitrião do nosso Airbnb se ofereceu pra trazer a gente. Foi muito bom, porque a gente economizou com táxi. E ele falou que esse aeroporto era aeroporto militar. Então, ele basicamente é isso aqui. E ele falou que provavelmente esse é só tem voo, né? 1 ou 2 voos. Quando eu pesquisei, eu achei só 3 dias de voo. Sábado, domingo e quinta, se eu não me engano. Ai. Aí será que vai ter coisa pra gente comer? Porque, né? A gente tem que almoçar. São 11h30 e nosso voo é 3h15. Então, pelo menos um lanchinho eu espero que tenha. Eu vou morrer de fome. E mais um detalhe, né? Estamos indo embora e olha o dia lindo que está fazendo. Foram 3 semanas aqui. E 3 semanas de chuva, praticamente. Mas enfim, faz parte. Olha o nosso almoço. Graças a Deus tem algum sanduíche, pelo menos. Gente, a humilhação, ela já começou cedo, né? Porque a gente chegou e o aeroporto tava fechado. O Igor implorou por segurança pra gente poder ficar esperando aqui dentro, enquanto tava tudo escuro. Agora que o moço veio, apareceu e tem lanche, e acendeu a luz e a gente vai fazer um lanchinho. E vamos, gente, pro primeiro voo. Vamos parar em Belgrado. De lá a gente vai pra Cracóvia e vai ver se a gente entra ou não entra no esse raio dessa zona hoje. No final das contas, eu acabei nem terminando de gravar o vlog, porque eu fiquei tão nervosa de dar errado, de a gente não conseguir entrar de novo na zona Schengen, que eu não filmei mais nada. Depois que a gente passou pela conexão em Belgrado, que a gente fez Mostar, Belgrado e pra chegar aqui em Cracóvia, também foi muito rápido de troca de avião, eu não consegui filmar nada. E aí o vlog ficou meio pela metade, mas mesmo assim eu achei que valia a pena vir aqui e tentar explicar o que aconteceu, pra tentar ajudar aí quem tem dúvidas sobre a zona Schengen, sobre como agir caso passem pela mesma coisa que a gente passou, até evitar passar pela mesma coisa que a gente passou. E vamos do começo. O que é a zona Schengen, né? Tentar explicar de uma forma não muito técnica, assim, né? Com as minhas palavras. A zona Schengen é um acordo de que alguns países aderiram pra permitir a livre circulação de pessoas e tirar o controle de fronteiras. Alguns países da Europa aderiram a esse acordo e quando você vai passar de um país para o outro, não tem imigração. Alguns podem ter um controle de passaporte. A gente, por exemplo, fez de trem de Barcelona para Lyon e eles fazem uma conferência de passaporte, mas não é imigração. É só um controle ali e esse controle de passaporte pode ser que nem aconteça. Depende muito de alguns aspectos de segurança que aquele país entende ser necessário e pode ser um controle que às vezes acontece, às vezes não
não acontece por um período tá ativo, por outro período não tá ativo, mas não é uma imigração. Então, quando você entra em um país da zona Schengen, você vai para outro que também aderiu à zona, você não faz mais a imigração. Então, você pode fazer Portugal, Espanha, França, você vai fazer a imigração no primeiro país da zona Schengen que você entrar e depois não tem controle de imigração nenhum. Essa permanência, né, dentro da zona Schengen, pra gente acontece como? Em questão de tempo. A gente brasileiro, né? A gente tem 90 dias dentro dessa zona Schengen para usufruir num período de 180 dias. Então, a partir do momento que eu entrei em um país da zona Schengen, por exemplo, eu entrei, vou dar o nosso exemplo prático, que foi como a gente começou a viajar. Então, a gente entrou por Lisboa, um país da zona Schengen, fez a migração, eles deixaram a gente entrar. A partir daí, a gente tem, dentro de um período de 180 dias, 90 dias permitidos ali para viver como turista. A gente fez esses 90 dias consecutivos. Você pode fazer consecutivo ou não fazer consecutivo, mas a gente fez consecutivo. A gente nunca faz 90, tá? A gente faz tipo 86, 87 dias para poder ter uma margem de dia caso alguma coisa dê errado. A gente fez consecutivo, Lisboa, Barcelona, Lyon, Paris. E quando deu ali mais ou menos uns 87 dias que a gente tava na zona, a gente saiu e a gente teria que ficar mais 90 dias fora para dar o período de 180 dias, 6 meses, digamos assim, e depois poder entrar de novo na zona Schengen. Então, o nosso plano inicial era 90 dias zona Schengen, 90 dias fora da zona, 90 dias zona Schengen, 90 dias fora da zona. Esse sempre foi nosso plano inicial de viagem. Quando a gente estava na França, que a gente saiu por Paris, e tava dando os 90 dias, a gente se programou para passar 90 dias fora da zona. E aí, dentro da Europa, tem outros países que não fazem parte da zona. Quando esses países não fazem parte da zona Schengen, você faz uma imigração específica para cada país. Então, por exemplo, o país que a gente logo foi em seguida foi a Sérvia. A Sérvia não aderiu ao espaço Schengen, então ela tem uma imigração própria. Pra gente, brasileiro, a gente pode ficar dentro da Sérvia por 90 dias. Conta só dentro da Sérvia. E aí, se eu fosse, por exemplo, pro segundo país, que a gente passou, por exemplo, a Bósnia, eu faria outra imigração pra entrar naquele país e eu tenho direito a mais 90 dias ali nesse país que não adere à zona Schengen. Então, quando a gente fez 90 dias, quase 90 dias na zona e a gente foi sair, a gente seguiu pro nosso plano, que era Sérvia, Romênia e Bulgária. Passamos na Sérvia, ficamos 30 dias. Nesse período a gente ainda estava ficando 30 dias em cada país. Depois a gente foi expandindo um pouco esse tempo para descansar melhor e ter margem para dar erro dentro do país caso alguma coisa acontecesse. Mas inicialmente a gente fazia 30 dias, então a gente passou 30 dias na Sérvia e seguiria para 30 dias na Romênia e 30 dias na Bulgária. Fomos para a Romênia, fizemos a imigração na Romênia normal, um novo país, porque a Romênia não aderia à zona Schengen. Então, quando a gente saiu da Sérvia, a gente teve que fazer uma nova imigração para entrar na Romênia, a qual nos daria direito a mais 90 dias ali dentro do país como turistas. E em seguida a gente iria para a Bulgária, que a gente faria outra imigração e teria direito a mais 90 dias como turistas ali. Só que o que aconteceu? Quando a gente tava com mais ou menos uma semana ou uma semana e meia, alguma coisa assim, não tinha nem 15 dias que a gente tava na Romênia, a Romênia aderiu à zona Schengen. E foi aí que começou o nosso problema. A gente, quando foi sair do país, na hora da imigração, a gente tava super tranquilo, porque a gente ficou 45 dias, metade do tempo de turista. Só que a oficial da imigração começou a olhar muito nosso passaporte, pegou o telefone, falou alguma coisa com outra pessoa e tal, e perguntou pra gente se a gente tinha um visto de permanência além do período de turistas. E a gente falou, tipo, pra quê? A gente ficou o tempo de turista. E a gente, então, foi encaminhado pra uma outra salinha lá, pro chefe lá do setor da imigração. Ela explicou pra gente que a gente tinha ultrapassado o nosso período como turistas porque a gente só tinha, dentro dos 6 meses, os 180 dias, a gente já tinha usufruído além do período. A gente fez em 6 meses de zona. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, zona. E a gente ficaria quarto, quinto e sexto mês fora, para no 7º mês, no caso, o fim dos 180 dias, retornar pra zona. Só que no nosso 5º mês, a gente tava na Romênia. Era o nosso período fora, porque a gente achou que tava tudo sob controle. E quando chegou nesse 5º mês, a Romênia aderiu. Então começou a contar o nosso tempo dentro da zona Schengen de novo. E a gente já tinha usufruído os 90 dias que a gente tinha direito. Então, com isso, a gente foi considerado ilegal. Turistas ilegais no espaço Schengen. A gente até falou, mas a gente entrou, não era zona. E ela falou que isso não interferia em nada, porque conta a partir do momento que eles aderem, automaticamente está contando o seu período, pouco importando se você entrou antes ou depois. Primeira lição que ficou disso tudo. Se você estiver em um país que aderiu à zona Schengen e você não tiver mais tempo
permitido dentro desses 90 dias de turista, você tem que sair imediatamente do país. Arruma suas malinhas, pega suas coisas e saia dali, senão você vai ser considerado ilegal naquele país. Acredito que tenha, de repente, uma possibilidade de pedir um visto estendido, porque esses 90 dias, eles podem ser prorrogados se você pedir uma prorrogação justificar. A gente nunca precisou fazer isso, a gente não acreditou que tava assim, totalmente viajando ali na Romênia em respeito a isso, então a gente não cogitou essa possibilidade, mas eu acredito que se a gente passasse por isso de novo, eu tentaria ver essa possibilidade de estender uma permanência como turista por algum meio e ver, né, a viabilidade disso. Eu não sei quanto tempo demora, eu não sei como que se daria essa situação, mas seria alguma coisa que eu talvez tentaria ver a respeito para não precisar sair correndo do país, porque você perde hospedagem, você vai ter que comprar uma passagem em cima da hora, seria um prejuízo financeiro muito grande. Mas enfim, não foi o que aconteceu com a gente. No cálculo que eles colocaram numa folhinha lá que deram pra gente, foram, se eu não me engano, a gente ficou 37 dias ilegal. Comeu um pedacinho, os últimos 3, 4 dias que a gente não gastou dos 90, primeiros dias que a gente ficou na Romênia, que ele ainda não era zona Schengen, e a partir do dia que ele aderiu pra frente até o dia que a gente saía, acho que foram 37 dias, e foi esse tempo que a gente foi considerado ilegal. Quando você é considerado ilegal, você sofre algumas penalidades ali na saída. Uma delas é a proibição de retornar para o espaço Schengen por um determinado período de tempo. No nosso caso, a oficial da imigração aplicou 6 meses. A gente ficou proibido de voltar para a zona Schengen por um período de 6 meses. Em qualquer país da zona a gente não poderia entrar. Já vi que esse período pode ser menor, já vi que esse período pode ser maior. Não sei dizer qual é o critério exato para esse tempo de proibição, mas acredito que se tiver uma recorrência, esse período vai aumentando ou até talvez chegar um momento que você não consiga mais entrar na zona Schengen. E a segunda penalidade que foi aplicada pra gente foi uma multa de 600 dinheiros na moeda da Romênia. E aí, na hora que isso aconteceu, o Igor falou: eu quero pagar. Tem como eu pagar aqui então logo? E ela falou: não, procura o seu banco no Brasil, eu vou te dar esse documento, procura o seu banco no Brasil e com esse documento, dentro de um banco no Brasil, você vai conseguir fazer o pagamento. E a gente falou: beleza. A gente, dentro dessa correria toda, a gente tinha meia hora pro nosso voo pro próximo país, que era a Turquia. Então a gente também meio que não querendo perder o próximo voo e a gente acatando ali a explicação que ela deu de uma maneira rasa, a gente falou tudo bem. E outra coisa que ela falou foi: depois que passar o período de 6 meses e vocês pagarem a multa, fiquem tranquilos, porque é como se estivessem zerados, vocês vão entrar de novo na zona Schengen sem nenhum problema. Pegamos nossas coisas, fomos para Istambul, já também ficamos com medo, porque no passaporte a gente recebe um carimbo com a proibição, né, de que você não pode entrar na zona Schengen até um determinado tempo, que pra gente era novembro de 2024, e aí você recebe esse carimbo no passaporte. E a gente falou: caramba, vai ficar uma marca por bastante tempo aí, e que pra gente seria uma coisa que talvez pudesse ser prejudicial para as outras imigrações, de enxergarem como um casal que ficou ilegal e não respeitou o tempo de turista no país. Então nosso primeiro receio já foi aí. E assim, né, além do carimbo no passaporte, a gente não sabe como tudo isso fica registrado no sistema interno ali, de como que ficaria pra gente entrar em outros lugares e tal. Mas a gente foi pra Istambul e a gente não teve nenhum problema. A imigração de Istambul foi assim, nem perguntaram nada pra gente, só carimbaram nosso passaporte, tiraram a foto, a gente entrou, foi um alívio, inclusive. Tem vídeo aqui, até falando um pouco sobre isso, vou deixar linkado. Além, né, da imigração de Istambul, em nenhum outro país que a gente entrou na sequência foi um problema. Ninguém perguntou sobre, ninguém olhou aquilo. O único país que fez alguma pergunta a mais sobre nosso período de tempo foi a Macedônia, mas a gente explicou, mostrou nossa hospedagem, tudo certinho, e a gente foi liberado. Então, nesse ponto, o que a gente achou que poderia ser um problema acabou não sendo. E aí, dentro desse cenário, a gente se reprogramou para passar, então, todo esse período de 6 meses fora de países da zona, que não era o nosso plano inicial. A gente, inclusive, estava querendo fazer uma viagem com a família em outubro e foi tudo por água abaixo. Mas a gente se reprogramou, então, para passar esse tempo fora e só retornar no final do ano, em dezembro, para a zona Schengen. Então, a primeira parte da nossa penalidade, em tese, era uma coisa tranquila de ser sanada, porque nos Balcãs, principalmente, para quem quer ficar na Europa, existem vários países que não aderem à zona Schengen, então você consegue fazer passar esse tempo todo fora de países da zona Schengen muito tranquilamente. A gente conheceu lugares incríveis, tem todos os vídeos e vlogs aí no canal também. Restou então o nosso problema principal, que foi o que deixou a gente apreensivo para entrar de volta aqui na zona. A gente tinha que pagar a multa. Logo que a gente chegou em Istambul,
eu mandei todos os documentos para os meus pais, porque eles ficaram com procuração. Então eu mandei todos os documentos e tudo para eles irem no banco e procurarem o que tinha que ser feito para fazer esse pagamento. A primeira resposta que a gente teve dentro do banco foi que conta que deveria ser depositado, porque não tinha conta nenhuma no documento. E aí eles falaram, pausa, né? O documento está todo em romeno. Como que eu vou fazer uma transferência internacional sem nenhum destino, sem nenhuma informação de conta bancária? E aí fica uma das coisas que de dica, se alguém passar por algo parecido, se certificar de todas essas informações antes de ir embora da imigração, que foi uma coisa que a gente achou que com aquele documento, pela orientação da oficial de imigração, que ela falou que era só levar o papel no Banco do Brasil que seria possível pagar, na nossa cabeça existia algum convênio, alguma coisa que fosse mais recorrente, né, de comunicação entre esse tipo de transferência para resolver, só que não existe nada, o banco mal sabe fazer pagamentos internacionais, essa é a verdade. A gente teve problema com quase todos os bancos, porque eles não faziam a mínima ideia de como fazer esse tipo de pagamento. E a gente esbarrou nessa questão de não ter informação de conta. Geralmente as transferências internacionais, elas precisam de um código IBAN ou SWIFT. E nesse papel, na parte que tava assim, código IBAN, tava escrito um negócio em romeno que não dizia nada, não era um código. Então não tinha essa informação, nem do IBAN e nem do SWIFT, então não tinha para onde pagar. E a gente não conseguiu resolver isso. A partir do momento que não tinha conta bancária, começou uma saga gigantesca para eu conseguir contato com os órgãos oficiais da Romênia para ter informação da conta bancária para conseguir fazer um pagamento. E eu mandei e-mail no endereço oficial que estava no documento e ninguém me respondia. Simplesmente eu não tive resposta nenhuma. Mandava e-mail, mais e-mail, e-mail, mais e-mail, pedindo, eu preciso de uma conta, eu preciso de uma conta para pagar. Inclusive, esse valor que a gente foi multado, se a gente pagasse dentro de 15 dias, ele seria reduzido pela metade. Então a gente economizaria um monte. E a gente nem conseguiu nem ter a conta dentro de 15 dias. Então a gente teve que pagar o valor cheio obrigatoriamente. Eu não consegui resposta nenhuma, passei a procurar embaixadas e consulados. Mandei e-mail para Embaixada do Brasil na Romênia, e-mail para a Embaixada da Romênia no Brasil. Fui em consulados e embaixadas da Romênia nos países que a gente estava. Ninguém poderia ajudar. Todo mundo falou que isso não era uma competência, não era competência de embaixada, não era competência de consulado, ninguém podia ajudar, ninguém podia dar informação de nada. Todos os meus e-mails com órgãos oficiais da Romênia, eu usei o Google Tradutor para traduzir para romeno e conseguir algum tipo de comunicação. Nisso foi se passando o tempo, meses, até chegar o período que a gente poderia voltar para a zona Schengen, mas a gente não tinha resolvido a multa. Conversei com algumas pessoas, mandei mensagem, tirei dúvidas para outras pessoas que viajam. Todo mundo falou, cara, a imigração é uma caixinha de surpresas. Não vão para uma imigração da zona Schengen sem pagar essa multa. Eu continuei a mandar e-mail. Olha, eu acho que eu revirei a internet assim e eu fui disparando e-mail para todos os órgãos existentes na face da terra da Romênia. Para tudo de polícia de fronteira, ministério de não sei o que, Fui traduzir Google Tradutor e-mail, para tentar alguma informação sobre essa conta. Até que finalmente um dos órgãos me respondeu, passando uma conta para pagamento, as orientações que eu deveria seguir, de depois mandar o comprovante de volta para eles e tudo mais. Provavelmente para dar baixa na multa no sistema. Com a conta, eu achei que tava tudo sob controle. E a gente falou, agora é só fazer o pagamento. E começamos a nos programar para sair da zona Schengen. Então a gente comprou a passagem para cá, a gente queria muito visitar o mercado de Natal, então aqui foi um dos motivos que a gente escolheu Cracóvia, na Polônia foi um dos motivos que a gente escolheu vir para cá, vai ter vídeo aí na próxima semana sobre isso. E a gente se encaminhou, porque com a conta na mão a gente achou que tava tudo resolvido. E aí a gente descobriu que enfrentaríamos um segundo problema, era fazer o pagamento em si. Os bancos do Brasil só fazem transferência em euro ou dólar. E o banco da Romênia, o órgão da Romênia, não recebia esse pagamento em euro ou dólar, só recebia na moeda romena. Eu falei, o que eu vou fazer? Tipo assim, né? O que eu vou fazer? Resultado, a gente não conseguiu fazer o pagamento. Depois de já ter problemas com os bancos que não sabiam fazer, não ter encontrado a conta, a gente enfrentou esse outro problema que era o tipo de moeda que fazia o pagamento e a gente não sabia como a gente ia fazer. Os bancos de conta internacional que a gente usa para viajar, Wise, Nomad, essas coisas assim, eles não fazem pagamento para esse tipo de órgão. Provavelmente o órgão não aceita transferência bancária desse tipo, porque a gente conseguiria, por essas
por essas contas, fazer pagamento direto na moeda da Romênia. O recebedor não aceitava pagamento dessas contas, então a gente ficava na mão dos bancos tradicionais do Brasil que não fazem pagamento na moeda da Romênia. Até que, mandando mais mensagens e conversando com algumas pessoas, eles me deram a ideia de ver se alguém no local conseguiria fazer o pagamento pra gente. A essa altura, já faltava uma semana pra gente viajar. E a gente só conhecia na Romênia o nosso anfitrião do Airbnb. E você pensa, né? Meu Deus, uma pessoa que eu vi uma única vez na vida, a gente vai transferir um dinheiro pra ela. A primeira, ela tem que aceitar pagar pra gente. E a gente vai ter que transferir um dinheiro pra ela e confiar que ela vai fazer esse pagamento pra gente. Mas a gente não tinha alternativa, era só o que dava pra fazer. A gente entrou em contato com o anfitrião, ele foi super solícito, falou que poderia fazer o pagamento pra gente. Até perguntei se ele conhecia serviço de, tipo, um despachante, ele falou que não conhecia, mas que ele faria. E a gente mandou o dinheiro pra ele. E nessa confusão de mandar o dinheiro, a gente mandou na moeda da Romênia, a conta só transferia, dele só recebia em euro, o dinheiro voltou. São 2 dias para o dinheiro chegar, então 2 dias úteis. Então depois de 2 dias úteis que a gente achou que o dinheiro chegaria, o dinheiro voltou. E quando a gente viu que esse valor não ia ser pago, já era sexta-feira, 4 horas da tarde, a gente viajaria no domingo. Então a gente teve que fazer a viagem de qualquer maneira. Falei, cara, vamos, já tá tudo pago, não tem reembolso. É testar a sorte e ver o que que dá. Quando a gente chegou aqui na imigração de Cracóvia, não perguntaram nada pra gente, simplesmente carimbaram o nosso passaporte e a gente entrou. 300 orações foram feitas nessa semana pra tudo dar certo e deu tudo certo, graças a Deus. E a gente não teve problema nenhum pra entrar aqui, mas não quero passar por esse perrengue de novo e acho que pode ter sido puramente sorte. E não acho que seja indicado fazer uma imigração com essa pendência pra trás, porque você fica refém do oficial da imigração. Se isso, por exemplo, acusasse no sistema ou algo do tipo, provavelmente a gente poderia ser encaminhado para alguma outra salinha, iam perguntar, tirar dúvida e caberia a gente tentar provar tudo isso que eu contei pra vocês, o oficial da imigração acreditar naquilo que eu tava falando e deixar a gente entrar no país, seria uma dor de cabeça e uma confusão que só. A gente entrou, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, depois da entrada agora, a gente finalmente conseguiu, com mais tempo, efetivar o pagamento da multa e estamos liberados dessa pendência, graças a Deus. O resumo de tudo isso que eu queria deixar como dica é, primeiro de tudo, se certifique quanto ao tempo do país não passar dos 90 dias de turistas que a gente tem para usufruir. A segunda lição é, esteja atento às notícias, porque alguns dos países que não são da zona Schengen estão gradativamente aderindo à zona Schengen. A gente teve a Croácia uns 2 anos atrás, se eu não me engano, e a gente teve ano passado, 2024, a Romênia e a Bulgária. E já existem alguns outros países que a gente visitou fora da zona que estão querendo entrar na zona e pode acontecer do dia pra noite. E se você estiver lá e você não tiver mais tempo na zona Schengen, você vai ser penalizado. Então, não deixem de estarem atentos às notícias a respeito disso. Principalmente se você tá viajando como nômade, que eu acho que é quando a gente tá mais ficando mais tempo nos países e tendo que lidar com essa logística. Não deixem de ver as notícias. E se você passar por isso que a gente passou e ver que o país vai aderir à zona Schengen, aderiu à zona Schengen, pegue suas coisinhas e sai imediatamente do país, caso você não consiga uma extensão da sua permanência ali. A terceira dica que eu acho importante é, se você passar por algum tipo de penalização na imigração, saia dali com o maior número de informações possíveis que possam te auxiliar no pós. E-mails de contato, telefones de contato, informações completas de dados bancários. Olhar se tá tudo isso escrito no documento, explica que no Brasil só é feito pagamento por meio de Swift e IBAN e que isso precisa estar ali para fazer o pagamento, senão você não vai conseguir fazer. E sai com maior número de informações. Quanto mais e-mails oficiais você tiver para tirar dúvidas, telefones oficiais que você tiver para tirar dúvidas, sai dali com tudo isso. Porque muitas vezes a pessoa da imigração, ela não vai saber como funciona o sistema do nosso país, então ela deduz certo tipo de coisa, a gente acata, foi o que a gente fez. E no final não é nada disso. E acho que a quarta lição é confie na humanidade. Porque se não fosse a gente ter esse único contato na Romênia de uma pessoa que a gente viu uma vez na vida, que foi nosso anfitrião do Airbnb, eu acho que a gente talvez não conseguiria pagar essa conta, sabe? Só indo lá, não sei o que, não sei como a gente faria. Ter uma rede, desenvolver redes de contato nos lugares que você passa é importante, porque qualquer coisa que possa acontecer, você tem que recorrer a alguém que tá no país. Mas é isso.
Agora estamos felizes que a gente conseguiu pagar a multa que a gente tinha, não estamos devendo ninguém, estamos zerados e vivendo aqui na Polônia, um país maravilhoso, que vão sair vídeos aí nos próximas semanas sobre as coisas que a gente tá fazendo aqui. Uma cidade linda, Cracóvia é linda, tudo maravilhoso, tudo perfeito, um sonho. Eu tô pensando em fazer alguns vídeos que falem um pouco sobre algumas dinâmicas do nomadismo. Então, se vocês tiverem sugestões, ideias de vídeo, de alguma coisa que vocês queiram tirar dúvidas, deixa aí nos comentários, porque eu tô pensando em gravar esses vídeos e de repente ajudar aí com algumas informações que a gente tem coletado ao longo desse mais de um ano viajando, tá bom? E se esse vídeo te ajudou também de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.